Queridos, põe a mão no seu coração, por favor. E comece a declarar assim: Senhor Deus, eu estou essa noite para ouvir a tua voz, a tua palavra. Eu não quero sair daqui, Pai, sem vazio. Eu não quero sair daqui, Senhor, como da forma que eu cheguei. Que o Senhor venha derramar a tua graça, o teu poder sobre a minha vida, a minha família, Pai. E que em nome de Jesus eu possa sair daqui regozijante. E também, Pai, com esperanças de que o amanhã será melhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Aê. Terça-feira, nós reiniciamos as nossas células, né? Na terça-feira passada agora, e nós daremos continuidade. Eu só queria que você entendesse uma coisa. Quantas semanas tem um ano? Quem sabe? Quem é bom de matemática aí? 52 semanas. Fala assim, 52 semanas. Olha aqui, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Conhecimento da palavra não tem preço. O que acontece? Se você vier 52 vezes na semana, por 2 horas, você faz as contas de quanto tempo você está perdendo. Porque às vezes você está na sua casa e não está fazendo nada. Está dormindo, cochilando, assistindo televisão, porcaria na televisão. Venha para a igreja, venha para a célula, que você vai aprender alguma coisa. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, você tem que ir para a célula. Tá? Obriga essa pessoa a vir na célula, tá bom? Tem que vir, então toda terça-feira, às 8 horas. Deixa de fazer nada na sua casa e vem fazer alguma coisa aqui. Amém? A Ana eu estou fazendo tudo aqui, certinho, né, Ana? Tá certo, né? Tá bom. E na semana passada, eu quero abrir um texto com vocês, que eu fiquei muito assustado, e eu quero que você fique assustado também. Eu fiquei muito assustado porque com o que Deus falou comigo. Foi um negócio assim tremendo. Amós capítulo 8, versículo 11. Aliás, esse eu quero ler, eu quero um outro também. Amós capítulo 5, versículo 10. Depois você lê. Então vamos ler esse daqui. Aqui, ó. Eis que vem dias que o Senhor Jeová, em quem enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. O que está dizendo aqui? Está dizendo que vai chegar um dia que você vai querer falar com Deus e Ele não vai falar com você. Vai chegar um dia que você vai querer que Ele te responda. Quem já quis que Deus respondesse e você não ouviu? Ou Deus não falou? Só eu? Sabe? Vai haver dias que Deus não vai falar com você. Sabe por quê? Porque você não fala com Ele. Nós iniciamos a semana passada, no domingo, 21 dias de oração para falar com Deus. E não é só para a liderança, é para a igreja. Então, todos os dias, das 7 às 8, é 1 hora somente. Você vem aqui, não precisa ficar 1 hora. Pode vir aqui. Antigamente tinha oração de manhã também, tinha gente que saía para o trabalho, antes passava aqui, orava 10, 5 minutos e ia embora para o trabalho. Agora é à noite. Você sai do seu trabalho, quem trabalha em Campinas, algum lugar que passa aqui, ora, pode ficar 10, 15 minutos, ora e vaza. Não precisa ficar 1 hora aqui, mas fala com Deus. Porque se você não falar com Deus, Deus não vai falar com você aqui. Amós foi bem claro quando disse isso aqui. Ele não fala com ninguém que não fala com Ele, não busca a sua presença. Então nós temos essa opção, ou nós falamos com Deus ou não. Então, iniciou a semana passada, dia 23, e vai terminar no dia 11. Ou seja, essa semana agora e mais a semana que vem. Tá bom? É toda a igreja que está convocada para orar. Toda a igreja, não é somente a liderança. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, é você que está também, foi convocado também, meu querido. Vamos falar com Deus. Amém? Culto dos homens. Cadê? Olha lá. Vai ser em abril. Olha
olha lá, o super, como é que é? O Homem de Ferro. Homem de Ferro, vai ser o culto, vai ser fabuloso, só homens, né? Sabe que culto de homem não tem aquele negocinho de frufuzinha, que nem a Camila gosta de colocar o negócio para todo mundo tirar foto, esses negócios, não tem nada disso. Vai ter coisa legal, vai ser muito bom, mas não vai ter nada de vir tirar foto, nada disso. Da quê? Da Marvel, né? Tá bom. Tá? Meu Deus do céu. Culto das mulheres, cadê o culto das mulheres? Aí sim é frufruzinha, aí vai ter rosinha, ainda mais a Camila que está fazendo rosinha, até a pessoa que vem pregar, acho que vai vir de rosa também, pelo que eu vi. Né? Então o negócio vai ser de mulher, é de mulher. Então tem dos homens e das mulheres. Vai ser em março. Então abril o culto dos homens e em março o culto das mulheres. Dia dos namorados. Quem é que namora aqui? Levanta a mão. Aê, você namora, né? Vocês ficaram espertos, né? Ficaram espertos vocês, né? Eu falei assim, quem é casado também namora, gente. Pelo amor de Deus, tem um namorado eterno. A Claudinha até passou um negócio de namorado, foi muito legal. Eu queria que ela passasse depois. Mas é muito bacana. Você namora. Dá um beijo na sua mulher, eles. Tá louco, pelo amor de Deus. Então, dia 12 de junho, vai ser uma... Não sei o que vai ter aqui, mas vai ter alguma coisa, não vai, Cal? A gente vai ainda programar alguma coisa. Isso é com a Camila, não é comigo, não. E agora eu quero falar sobre o Casados para Sempre, mas eu quero trazer aqui os casados que vão fazer esse Casados para Sempre. Faça favor, Ana. Ela falou que vai usar 5 minutos, viu, Ana? Estou contando. O Marcos achou pouco. Boa noite, vocês já me conhecem. Eu sou o Marcos, da Ana. E eu sou a Ana, do Marcos. Boa noite, igreja. Nós vamos falar um pouquinho rápido, o pastor falou 5 minutos, gente, vamos tentar. Sobre Casados para Sempre. Vem cá, amor. Gente, é um curso sobrenatural. Algumas pessoas aqui da igreja já fizeram esse curso. Quem aqui, às vezes, investe no seu casamento, ou o mês passa batido, você não investe no seu casamento, ou até investe, mas não investe no seu casamento ali na raiz, ali, sabe, lá profundo mesmo, onde a palavra toca, é aonde nós, e Deus, né, nós, usados por Deus, vamos tocar. O curso, ele é um curso gratuito. A única coisa que você vai investir é nisso aqui, ó. A apostila do curso, Casados para Sempre. É uma apostila por casal, tá bom? E é o seguinte. Mas eu não preciso fazer curso de Casados para Sempre, porque eu amo minha esposa, eu amo meu marido, então não é necessário. Gente. Talvez o seu casamento seja uma bagunça, e aquilo que você acha que está certo, está tudo errado, e aí é que você vai fazer o certo. É o caso meu e do Marcos. A gente, quando entrou na igreja, a gente achou que o nosso casamento estava perfeito, mas tinha passado um vendaval assim, sabe? Estava uma bagunça. E no curso a gente foi restaurado. Ou talvez o seu casamento tenha algumas brechas, e ele precisa, né, umas brechas no muro, e ele precisa ser restaurado, tá bom? Ou até você tem um casamento forte, estabelecido e alicerçado na palavra, e aí você entra no curso e você vai fazer parte daquele casal que vai ajudar aquelas pessoas dentro do curso a se fortalecerem também. Nós não podemos ficar dando spoiler, mas vocês vão ver algumas imagens de algumas pessoas que já fizeram Casados para Sempre, tiveram casamentos restaurados, e estamos planejando para que essas pessoas venham aqui dar o seu testemunho de casamento. Bom, são essas imagens que estão passando aqui, mas esse Casado para Sempre desse ano vai ser bastante diferente. Nós vamos aprofundar bastante
explicar bastante, ter bastante comunhão. Enfim, todos os casais da igreja estão convidados a participar e vai depender do marido e da mulher, porque a decisão tem que ser uma só. Quanto custa para você investir no seu casamento? Veja bem, é para sempre. Eu queria falar um versículo aqui rapidinho. Só um minutinho, pastor. Ó, se alguém quiser dominar... Não, não é isso. É do cordão. Bom, deixa para a próxima, eu falo na próxima. Do cordão de três dobras. Bom, gente, é isso. Nós esperamos. Ó, eu e o Marco, nós estamos muito ansiosos para passar esse curso. Eles nos restaurou. Nós temos casais da igreja que foram restaurados. Vou dar um exemplo rapidinho. Tem um casal na igreja que 3 dias antes de começar o curso, eles foram falar com os pastores e eles estavam se separando. Foram falar com os pastores porque eles estavam se separando, entendeu? Aí, Eclesiastes 4. Procura aqui para mim, mãe. É isso mesmo. Então, e eles estavam se separando, aí a pastora falou para eles, os pastores falaram para eles, o curso começa daqui 2, 3 dias. Vamos fazer o curso primeiro, aí depois vocês decidem se querem se separar ou não. Gente, o poder desse curso é tão transformador, é uma restauração tão profunda, que esse casal, a gente fez a formatura em novembro, eles casaram nesse tempo, e em janeiro eles fizeram o casamento religioso. Então, era algo que estava totalmente batido martelo aqui para o mundo, mas Deus restaurou. Amém, gente? Então, é isso que nós queremos. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompem facilmente. Quem fizer o curso de Casados para Sempre vai entender que o casal não são 2, são 3. Porque é o marido, a mulher e Deus ali alicerçando essa união. Amém? É isso, gente. Glória a Deus. Passei de 5? Eu em cima. Parabéns. Parabéns. Nossa, tão rápido, 5 minutos mesmo. Olha lá. O texto que eu quero ler para você está em Amós, capítulo 5, versículo 10. Não precisa abrir. Depois você abre na sua casa, você vai ver. Olha o que diz. A Claudinete se sentiu muito amada com esse texto. Aborrecem na porta ao que os repreende e abominam o que fala sinceramente. Deixa eu te falar, só dar uma dica bem rapidinho. Já vou te passar, amor, peraí. Aborrecem, ou seja, esses daqui são para os profetas, aqueles que falam direto. Aqueles que vão e falam o que tem que falar. Não fique enrolando linguiça. Né? E Amós está sendo muito claro nisso. Então, se você realmente quer aprender e quer estar com Deus, então você tem que fazer a sua parte. Amém? Vou chamar aqui a pastora. Queria que vocês estendessem suas mãos, nós vamos orar por ela. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor venha trazer sua palavra, Pai, através da pastora. Use-a com todo o poder e autoridade, no nome de Jesus. Amém. Queridos, a inscrição para o Casados para Sempre já está aberta. Então, casais, façam inscrição hoje. Posso apontar por nomes quem deve fazer a inscrição? Ana. Então, o Domingo já está ali ansioso por levantar a mão. O Marco, né? É Marco, né? O Marco já está ansioso para levantar a mão. O Mateus já se inscreveu, não vou nem falar. Maurício não fez ainda, Maurício, meu Deus. A Lani vai ficar para o próximo. E o Jean já fez, eu acho que foi o primeiro grupo de casados, foi o Jean. O primeiro grupo. No próximo também, com a Lani, vai fazer o Wesley e a Emily. Porque tem que ter no mínimo 1 ano de casado. Pode falar. Conferência de homens e mulheres que nós vamos estar anunciando, nós vamos ter, vai ser top. Segundo semestre, conferência de homens e mulheres.
Queridos, olha, nós estamos improvement, a gente está melhorando, aperfeiçoando as estruturas da igreja. Então, eu acredito que a próxima coisa que nós vamos arrumar vai ser a cozinha. Mas foi lá, nós precisamos muito, mas vai ser a cozinha, tá bom? E os escritórios também nós vamos arrumar. Primeira mesa de som, vai vir a mesa de som. Os escritórios, eu já tenho o modelo do escritório que eu quero, um escritório industrial, porque eu era daquelas que pensava, a igreja podia ser assim, um chão de serragem, com púlpito de caixa de maçã e tal. E um dia Deus me confrontou que o templo de Salomão era com ouro e prata, bronze nem se considerava e prata nem se contava, porque era tudo ouro, pedras preciosas e tal. As coisas de Deus são com excelência. E quando você traz seus dízimos e as suas ofertas, você traz para que você seja abençoado. Então você precisa ser um dizimista na casa do Senhor e um ofertante. Se você quer uma bênção financeira, bênção material, bênção de recursos, é assim que se faz, é semeando. E eu quero que você pense, se você está com a sua esposa aí, pensa se vocês têm dívidas a serem pagas. Porque nós vamos orar agora, eu queria que você conversasse com a sua esposa. E tem tal dívida, a gente precisa pagar. E nós vamos orar agora, conversa aí, concorda aí. Quem não tem a esposa do lado ou não é casado, pensa aí. Eu não tenho dívida e eu não quero fazer dívida, mas eu preciso ser abençoado financeiramente. O que a gente vai fazer para pagar? Se o seu banco é digital, está no celular, pega aí o seu celular e você vai abençoar agora a sua conta. Nós vamos orar por isso, amém? Quero orar com vocês. Quem é adolescente aí, pensa em ser muito próspero. Eu pergunto para adolescente, o que você quer ser quando crescer? Não sei, eu vi um post, um outdoor escrito assim, quando a criança tem que dizer, quando crescer eu quero ser criança. Está amarrado em nome de Jesus, porque chega de adulto criança. A gente precisa de adulto, que queiram mais, queiram ser benditos, abençoados. Amém? Então, eu quero que você aí apresente o seu celular ao Senhor, se é a sua conta digital. Se você tem clientes que vêm através do celular, se você tem empresa que está lá cadastrada no seu celular, vamos apresentar ao Senhor. Deus, nós estamos agora apresentando as contas desse casal, dessa família, dessa pessoa, e nós estamos dizendo, como o Senhor disse, que tudo aquilo que nós dissermos, crendo, nós receberemos. Nós dizemos, contas sejam pagas, vocês serão pagas, que o dinheiro venha para pagar essas contas, que haja recursos. Nós ordenamos agora, diabo, solte o dinheiro deste povo, solte as contas desse povo, e que os anjos ministradores do Senhor estejam trazendo dinheiro, trazendo as bênçãos financeiras para essa vida. Em nome de Jesus, Pai, diz quanto cada um vai contribuir com oferta, e os dízimos sejam todos fiéis, em nome de Jesus. Pode trazer seus dízimos, suas ofertas. Quem vai ficar lá com a maquininha? Nós temos o QR Code, a chave do Pix também está aqui, mas temos a maquininha para quem quer passar cartão. Às vezes você não vê ninguém vir aqui na frente, você fala, nossa, ninguém está contribuindo. É porque a modernidade fez isso, né? O pessoal está muito mais online do que no papel. Eu gosto de papel, eu gosto de dinheiro, eu gosto de sentir o dinheiro. Quem gosta de sentir o dinheiro? Ele tem um cheiro tão gostoso, né? É a de R$100, mas tem a de 200, ela é muito linda. Eu ganhei uma, quase eu pus no quadro. Mas não, eu vou ganhar muitas, tá bom? Vou abençoar. Deus, nós abençoamos os ofertantes, que haja abundância, haja prosperidade, Pai. E que essas cartinhas que foram escritas para Deus, o Senhor esteja ouvindo, Pai, a petição de cada um. Contempla, Senhor, e envia tuas respostas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, eu de vez em quando ouço alguns pastores falarem contra a prosperidade. E eu tiro. Por quê? Porque eu não quero ser contaminada com esse tipo. Pode pôr aqui, meu amor, pode pôr, depois eles pegam.
com quem não acredita na prosperidade, pois se o povo de Deus era próspero e o homem mais inteligente do planeta, querido, só para você ter uma ideia, Einstein tinha 160 de QI. Einstein tinha 100, olha para mim aqui, Einstein tinha 160 de QI, tá? Hoje, o homem mais inteligente do planeta é judeu. Ele tem 200 de QI. Diz que é um horror conversar com essa pessoa, que você não entende nada que ele fala, porque é muita inteligência para a cabeça. O tema da palavra que eu quero trazer é vacas sagradas no ministério. Mas antes, eu quero contar para vocês uma historinha que eu contei para os meus netos. E eu tenho um compromisso aqui com o Pietro, e eu vou contar uma historinha. O que eu vou falar hoje, o tema do que eu vou falar hoje começa pela minha família, porque eu e o Ronaldo temos netos que são crianças, todos eles são crianças. O Vitor diz que não é mais criança, ele tem 10 anos, e é o baterista da igreja, mas eu tenho uma notícia para dar para o Vitor, você ainda é criança, seja enquanto pode, porque vai chegar o momento que seu pai e sua mãe vai dizer assim, você não é mais criança, então aproveita enquanto você é. Então, nós temos telhado de vidro, nós temos crianças na igreja, nossos netos são crianças, eu tive filhos, mas agora temos netos. Então, o que eu vou trazer de palavra começa primeiro pela minha casa. E nós temos percebido que durante os cultos existe uma circulação, né, de criança, né? Queridos, é 1 hora, no máximo estourado, quando é o Ronaldo que vem pregar 1h30 de palavra. Só. É 1 hora de ministração da palavra. Uma vez por semana, por enquanto. 1 vez por semana, 1 hora. Se a criança não pode ficar sentada, ou você não pode ficar sentado sem beber água, ou sem ir ao banheiro nessa hora, existe alguma coisa de muito errada. Tem alguma coisa de muito errada. Então, a hora da palavra, tem até a ministração do louvor, eu estava ouvindo o Theo Hayashi falando, olha, a única coisa que vai ficar da igreja no céu é o louvor e a adoração. Nós estamos aqui fazendo, nos aperfeiçoando, nós não somos perfeitos, mas quando chegar lá no céu, a adoração vai ser perfeita. Amém? Mas a oração, a intercessão é uma coisa que nós só fazemos na terra. Pregar a palavra é uma coisa que nós só fazemos na terra. Fazer culto igual nós fazemos, ou uma escola, é só na terra. Então, nós temos que fazer com reverência. O que é reverência? Reverência a Deus, respeito. Respeito durante o culto. Nós participávamos de uma conferência anual na igreja, nós ficamos, eu acho que uns 10, 12 anos participando. É uma igreja enorme, mas a movimentação tira a paz de qualquer um. Eu não sei como o pregador consegue pregar ali, não sei, porque é uma circulação, uma movimentação, e a sala das pastoras que amamentam é tenebrosa, porque tem lá, a palavra é pregada através do telão e nenhuma delas presta atenção, nenhuma. Então, o momento que nós ficamos 1h30 no culto, é o momento que nós podemos nos segurar, a menos que seja uma grávida que esteja ali, uma grávida a gente sabe que vai no banheiro toda hora, e ou então você está com incontinência urinária, ou deu um desarranjo intestinal, alguma coisa assim, aí não tem acordo, não tem. Eu lembro que a Lúcia e o Jean, quando eram diáconos, eles pareciam aqueles diáconos africanos que ficavam com a vara na mão. Se o crente africano dormir, eles metem a vara nas costas. Acorda! Não deixava levantar para ir buscar água, para ir beber água, para ir no banheiro, né? Lembra? Queridos, 1 hora por semana. Mas vai chegar o dia que essa igreja vai começar a clamar para termos cultos todos os dias. Porque essa igreja vai entender que não é no culto que você vem ouvir Deus, você busca Deus todos os dias, amém? E o culto é o momento que nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, para adorar o Senhor. As crianças vão dar trabalho, pais? Vão. Olha, a pior idade para dar trabalho no culto é de 1 ano e meio a 2 anos e meio. Nessa idade é terrível, mas eles aprendem. Sabe por que existe banheiro na igreja?
para nesse período você levar a criança lá no banheiro e ter uma conversinha com ela. Talvez a conversinha seja uma varadinha, ok? Eu não oriento que use a mão, porque mão é feito para carinho, não é para bater. Mas uma varinha vale a pena, funciona, é bíblico e vai dar certo. E ouve o que eu estou falando, queridos pais. Você fala assim, mas a minha criança é tão pequenininha, ela não entende. Criança com 2 meses entende quando o pai conversa com ela. O Vitor entendeu quando o Bruno conversou com ele no ventre. Uma criança de 1 ano conversa com ele em casa, com ela em casa. Eu falo isso para o meu filho. Filho, antes de passar vergonha na rua, conversa com ele em casa. Fala, filho, olha, lá na igreja vai ser assim, assim, assim. Se você fizer assim, 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 eu vou te levar no banheiro e vou te dar uma varada. Funciona. Sempre. Então, pais que têm aí filhos pequenos, tenham paciência. E tenham a certeza que se você ensinar, eles vão aprender. Ok? Como é que vai funcionar? E se eu morrer de sede? Você não vai morrer. Eu tive uma conversinha com a Mili ontem. Nós estávamos num lugar esperando, tá? Eu estou morrendo de sede. Eu vou morrer de sede. O que você quer? Eu quero uma coca. Não, meu filho, você não vai morrer de sede. Então agora eu vou morrer de fome. Eu estou com fome. O que você quer? Eu quero salgadinho. Não, isso não é fome, isso é vontade. Você não vai morrer, eu prometo para você. Então, durante o culto, vamos manter a reverência. Tem pais com criança pequena que de vez em quando... Aí, ó, fez muito bem. O pai que sabe que às vezes precisa sair, senta lá atrás. O pai que tem as crianças um pouco maiores fica aqui. Repetindo, nós temos telhado de vidro. Tenho netos. Meus netos, parem de andar durante o culto. Amém? Sim, andam. Vocês vão beber água toda hora. Acabou. Acabou. Vocês não vão mais ter sede. E eu vou contar uma historinha para vocês. Era uma vez uma menina muito bonita, muito linda. E ela chamava Chapeuzinho Vermelho. Sabe por que ela chamava Chapeuzinho Vermelho? Porque ela sempre vestia uma capa que era vermelha e tinha um gorro na cabeça que era vermelha. Um dia, a mãe da Chapeuzinho Vermelho falou para ela levar uma cesta de doces para a avó dela que estava doente. E ela falou assim, Chapeuzinho, por favor, leve essa linda cesta de doces. Mas olha, não vá pelo caminho da floresta, porque lá é muito perigoso. Escolha o caminho do bosque e não fala com estranhos. Você entendeu? Eu falei, sim, mamãe, entendi. A Chapeuzinho Vermelho pegou o cesto e começou a andar ela estava indo pelo caminho que a mãe dela falou. Mas ela se distraiu com as flores, quando ela deu de cara com o lobo mau. O lobo mau veio para ela, só que ela não sabia que o lobo mau era mau. Ela não conhecia o lobo mau. E o lobo mau disse, bom dia, Chapeuzinho Vermelho. Ela falou, bom dia, tudo bem? Onde você estava indo? Tão cedinho. O lobo era esperto e ele queria cativar. Ela falou, eu vou visitar a minha vovozinha que está muito doente. E aí o lobo falou, olha, faz o seguinte, não vai pela floresta, mas vai pelo caminho mais rápido para a casa da sua vovó. Ela lembrou que a mãe dela tinha falado, mas ela pensou, se eu for pelo caminho mais rápido é melhor. E ela foi pelo caminho mais rápido e ela se distraiu com as flores. A mãe dela tinha dito para ela, não se distraia. Enquanto ela foi por aquele caminho, o lobo saiu correndo e foi para a casa da vovó. Quando ele bateu na porta, a vovó falou, quem é? Ele falou, é a sua netinha. Ela foi e abriu a porta. O que o lobo mau fez quando ela abriu a porta? Comeu a vovozinha. Muito bom, comeu a vovozinha. Ficou com aquela barrigona bem grandona assim. E pôs a roupa da vovozinha, pôs o óculos da vovozinha e deitou na cama e ficou lá esperando. Daqui a pouco chegou e bateu na porta. Quem é? É o Chapeuzinho Vermelho, vovozinha. Pode entrar, minha netinha. Quando ela entrou, ela achou a vovozinha muito estranha. Mas ela falou, tudo bem, tá tudo bem. Ela falou, vovó, por que você está com essas orelhas tão grandes?
É para te ouvir melhor, minha netinha. Vovó, por que você tem olhos tão grandes? É para te me olhar melhor, minha netinha. Mas, vovó, por que você tem essa boca tão grande? É para te comer! E comeu a Chapeuzinho Vermelho. Quando eu estava terminando de contar essa história, Pietro perguntou, mas e o lenhador? O lenhador não salvou ela? Falou, não, sabe por quê? Porque na história verdadeira não existe lenhador. Na história original, não a verdadeira. Na história original, não existe lenhador. E eu perguntei, qual a moral da história? O que você aprendeu com isso? E eles responderam que a gente sempre deve obedecer à mamãe. Mas quando a gente está ensinando no nível mais avançado, o que a gente aprende com essa história? É que os idiotas se dão mal. Como que a vovó não reconhece a voz do lobo mau? Como que a Chapeuzinho Vermelho, olhando aquela coisa feia lá na cama, não reconheceu que aquilo não era a vovó? O que isso quer dizer para nós? Eu tenho alguns clientes, um deles é filho de crente, foi criado na igreja, sempre na igreja, os pais são 100% contra o namoro dele, mas ele fala, mas os meus pais devem estar errados. Ela é tão linda. Eu acho que meus pais não estão entendendo bem a Bíblia. Então, essa pessoa, esse moço, que ele está na categoria dos idiotas que se dão mal, porque vai casar, vai dar ruim. E tem tantas áreas que nós agimos dessa forma e acabamos nos dando mal. O tema que eu trouxe é vacas sagradas. Por que vacas sagradas? Isso é baseado lá na Índia, na cultura, na Índia tem 330 milhões de deuses. É mais do que a população brasileira. Como uma nação pode ter tantos deuses? E um desses deuses é a vaca. Eles consideram a vaca como um ser altruísta, que dá de tudo e não recebe nada. Dá a pele, dá o leite, dá a carne e não recebe nada em troca. E lá agora, a partir de 2017, eles promulgaram uma lei que quem matar, maltratar ou atropelar uma vaca tem prisão perpétua. Porque lá a vaca é sagrada. E o que esse tema tem a ver conosco? Eu vou contar, vocês vão entender o que significa vacas sagradas na nossa palavra de hoje. O Bruno trouxe uma palavra sobre Daniel, e eu fiquei ali, sabe quando eles estão pregando ali, me veio um insight, assim, dá uma vontade de pegar o microfone e falar, tem isso. Fala, Daniel, ele e os 3 amigos foram reconhecidos como os meninos mais inteligentes e cheios de conhecimento na cultura e no conhecimento que existia ali naquele momento. Detalhe, eles tinham em torno de 16, 17 anos. Quando eles foram para lá, tinha 12, 13, até eles chegarem a ser reconhecidos como 10 vezes mais inteligentes que todos os outros na época. Haviam outros meninos judeus, mas a história fala deles. Eles foram conhecidos como mais cheios de conhecimento, versados em sabedoria, em todo tipo de entendimento que havia na época. Isso é admirável, porque se você pega um menino de 17 anos hoje, ele é super versado em videogame. Em como se dar bem para passar para a próxima fase, ou no Instagram, ou no TikTok, ou nessas redes sociais. Como nós trazemos isso para a nossa realidade. O que nós estamos vivenciando hoje. É sobre isso que eu quero falar. Quando eu me converti com 14 anos, eu nasci numa família evangélica da Assembleia de Deus, me converti na Igreja Batista, fiquei 11 anos lá. Logo que eu me converti, tive a bênção de ser levada para a igreja por uma missionariazinha. E logo nós fomos para o campo missionário. 14 anos eu já estava saindo de São Paulo, indo para Boituva, para fazer missões lá, líder de crianças. Eu trabalhava com crianças. Logo aprendi a trabalhar com os adolescentes
da igreja. Trabalhei com os adolescentes também. E quando cheguei na fase, antes de começar a namorar com o Ronaldo, eu fui, lá chama presidente da União de Mocidade, por 2 anos. 2 vezes eu fui presidente da União de Mocidade. Queridos, vou dizer como que funciona o negócio. A mocidade da igreja, era uma igreja na época, tinha 50 anos. A mocidade da igreja nunca conseguiu passar do mês de abril tendo reunião de mocidade. Era reunião de mocidade todo sábado. Tentou de tudo, ser no sábado, ser no domingo, nunca passava de abril. Começava, virava o ano, em outubro tinha eleição, em janeiro a gente assumiu o cargo, quando chegava em abril já tinha acabado tudo. Foi tentado de tudo, para que fizesse aquela união de mocidade funcionar. E nenhuma das igrejas funcionava depois de abril. O que tem abril, não sei, eu acho que era o tempo que começa, agora vai. E não ia, nunca ia. Nós tivemos líderes extraordinários. Através da minha liderança, eu tenho a alegria de saber que tem um que se levantou pastor, mas ele era filho de crente. Mas foi no meu ministério que ele pregou a primeira vez na igreja. E hoje ele é pastor. Toda vez que a gente vai para o MFI, a esposa dele quer tirar foto comigo. Mas nunca funcionou. Nunca deu certo. Eu queria perguntar para vocês, se alguém sabe aqui, em que texto na Bíblia você pode encontrar algum texto, algum versículo que fale sobre escola dominical. Escola dominical. Alguém conhece algum texto da Bíblia? Antes vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, eu peço que o Senhor me ajude. E que o Senhor esteja liberando o teu poder e ministrando ao coração de cada um agora. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a história da escola dominical não começa na Bíblia, não está na Bíblia. Não existe um versículo na Bíblia que fale que tenha escola dominical. Começou no ano de deixa eu ver aqui, a primeira que teve, quero passar para vocês a história correta, 20 de julho de 1780. Não existia escola dominical antes. Como começou? Na Inglaterra, teve a época das trevas. Na Inglaterra, as crianças trabalhavam de segunda a sábado, 12 horas por dia. Então, você vê crianças, o seu filhinho tão mimosinho, vê o Caléu, vê a Milha ali, tão pequenininho, eles iam para as fábricas trabalhar. A Manu já estava na fábrica, porque as mãozinhas deles eram pequenas e faziam coisas que os adultos não podiam fazer. Então, as crianças iam para as fábricas, eles tinham que trabalhar 12 horas por dia. Quando chegava no domingo, eles ficavam pelas ruas, perambulando, sem supervisão de adulto, dos pais, não tinha supervisão. Então, quando você assiste aí as histórias, eu assisti Tom Sawyer, as aventuras de Tom Sawyer, de Huckleberry Finn, Mark Twain escreve muito sobre isso. Oliver Twist, eu não sei se vocês já assistiram. Essas histórias daquela época são reais. As crianças ficavam pelas ruas, perambulando. E eles se tornavam, eram terríveis. Nessa idade já, o nível de palavrão, de obscenidade, roubos, de crimes que eles faziam. Até o Pietro falou, vovó, não esquece de falar que eu vi na internet uma menina endemoniada da minha idade. Eu falei, pois é, meu querido. É assim que as crianças ficam quando elas resolvem viver nas trevas. E era assim o nível de terror que eram com as crianças naquela época. E teve um homem chamado Robert Hakes, que ele resolveu reunir as crianças da igreja dele no domingo para começar a ensinar, porque elas eram analfabetas, ficavam sem supervisão. Então, começou a reunir. 3 anos depois que ele começou a reunir, tinha 7 escolas, com 30 alunos em cada escola. E 12 anos depois, não tinha mais nenhum criminoso para ser julgado.
o Reis conseguiu o apoio de algumas senhoras para ir nas casas, tentar convencer os pais a ensinar os filhos. É isso que nós vamos falar sobre isso hoje. E também a história dos jovens, o Ministério de Jovens na Igreja. Não existe referência na internet sobre o Ministério de Jovens na Igreja. A única referência que eu achei foi dos Jovens Adventistas, que começou em 1852. Então, não estava na Bíblia, nada disso estava na Bíblia, tá ok? Como que aconteceu, então, de nós termos hoje o ministério do jeito que nós temos? E por que nós estamos falando sobre isso? Só um instantinho. Por que são vacas sagradas? Estou chegando, aqui. A alegação dos pais é que nós temos que ter na igreja um cultinho para que as crianças não deem trabalho na igreja. Tem que ter um cultinho para que as crianças não fiquem aborrecidas na igreja. E aí você leva as crianças lá para dentro e você treina algumas meninas, adolescentes na maioria do tempo, para cuidarem das crianças, para os pais terem paz durante o culto. Para os pais ficarem livres durante o culto. É o momento que os pais têm um pouquinho de paz e eles podem assistir o culto. E aí eu não consigo assistir o culto, é uma refutação. Quem vai ensinar as crianças? E as crianças que vierem sem pais? E tem também que nós alegávamos aqui, que nós não somos líderes de crianças, nós não somos tios, nós somos pastores de crianças. E aí separávamos as crianças. Queridos, na nossa igreja, nós tivemos o melhor ministério infantil da região. A mais bem treinada equipe de líderes da região. Nós tínhamos tudo que era tipo de curso. Eu procurava levar, eu ia fazer junto, a gente ia para São Paulo, ia para Santo André. Nós fizemos todo tipo de culto. E nós tínhamos uma equipe super bem treinada na igreja para trabalhar com o Ministério Infantil, para os pais poderem ficar à vontade lá e as crianças aprenderem um pouco. O que eu não fiz com os meus filhos, eu fiz com a igreja. E eu tenho andado por algumas igrejas grandes aí, e a alegria dos pastores, das pessoas da igreja, é ir mostrar como é essa linha das crianças. É uma verdadeira vaca sagrada para os pastores. Por quê? Porque não pode tocar no ministério infantil. É a nossa vaca sagrada. São lugares extraordinários, super bem pintados. Tem, às vezes, até um playground lá para criança. Nós nunca tivemos playground, era para ensinar mesmo. Mas é ali para distrair as crianças. As igrejas grandes têm, assim, estruturas excelentes para cuidar das crianças. Um grande problema, o maior problema, tirou dos pais a responsabilidade de ensinar os próprios filhos. A responsabilidade passa a ser da igreja. As crianças ficam até 12 anos no Ministério Infantil, depois eles saem daí e vão para os Ministérios de Jovens e Adolescentes. Eles nunca ficam sentados junto com os pais. Daí não entende, porque quando eles chegam lá para 15, 16 anos, eles não querem conviver com pessoas que não sejam da idade deles. Vocês conhecem algum adolescente que não gosta e não quer conviver com gente mais velho? Só gente da idade deles? É assim porque na igreja é dessa forma que tratamos as nossas crianças. E o pior, queridos, esse desprezo pelas crianças sempre existiu. Sempre existiu. Tem um pediatra chamado José Martins que fala assim: ao analisar a história da humanidade, observa-se que a criança sempre foi tratada com desprezo. E aí uma outra historinha. Quem já ouviu a história de João e Maria? A historinha de João e Maria. Você já ouviu? O que acontece com João e Maria? Os pais tinham uma situação de miséria muito grande, eles não tinham o que comer. E um dia o pai pergunta: o que a gente vai fazer? Logo eu não vou mais ter comida para dar para o João e Maria. E a madrasta dá uma excelente ideia: vamos levar eles para a floresta e largar eles lá. O pai fica muito triste, mas adivinha o que ele faz? Aceita! E a madrasta leva. Quando a senhora lá encontra o João e Maria na floresta, o que a senhora quer fazer? Ela é uma bruxa malvada. O que ela quer fazer?
comer o João e Maria. As crianças sempre foram tratadas com desprezo, você vê isso nas historinhas, certo? E quando chega na cultura nossa, a primeira coisa que quer fazer é, vamos levar as crianças para ficar na escola 5 horas, é a minha hora de folga. O que acontece com os pais quando não tem escola para as crianças? Os pais vão para a internet dizendo, estou ficando louca, vou morrer. Quem já viu vídeos assim na internet? O que eu faço? E agora? O que eu faço? Eu falo, santa incompetência dessa pessoa que vai e se expõe dessa forma na internet. Porque quando você tem filhos até que você morra. Para sempre. Mas você cuidar deles vai ser até que eles se casem. Quando nós tivermos os filhos, lá nos Estados Unidos é como um babysitter. Por quê? Porque a gente tem que se distrair, a gente tem que se divertir. Detalhe, pais que têm filhos, aí quem acabou de ter filho, né? Mateus e Bianca, acabou, filho. Acabou. Ah, mas e a gente não pode jantar fora? E a gente não pode, vocês vão dar um jeito mas acabou, porque agora a vida é com eles. E as crianças atrapalham, é uma fala comum lá fora. Crianças atrapalham. Não vou deixar aqui na igreja, porque aqui a linguagem eles não entendem. Detalhe, toda vez que está tendo um culto, o Pietro senta comigo, perguntando da palavra o tempo todo. Mas e isso, vovó? E isso que ele falou? E aquilo? Ele pergunta o tempo todo. As crianças entendem sim, tem palavras que eles não entendem, mas mais para frente, se você continuar falando, eles vão acabar entendendo. Hoje, não tem mais a salinha, mas as famílias têm as gaiolas de ouro. O que são as gaiolas de ouro? Leva para a escolinha para ficar o dia inteiro. Se não é o dia inteiro, dá curso, põe curso o dia inteiro. Tem criança que faz judô, faz karatê, faz música, faz natação, faz futebol, faz não sei o quê. Não tem mais nenhum curso para pôr essa coisa, esse infeliz, para ficar longe da nossa casa. Por quê? Os pais não querem ter o trabalho. A ideia de separar as crianças de seus pais o mais cedo possível é uma ideia antiga no mundo. Platão foi um cara da antiguidade, um filósofo da antiguidade, escreveu um livro chamado A República. E ele falava, nós temos que tirar as crianças dos pais o mais cedo possível e treiná-las do jeito que nós queremos. Por isso nós não fazemos a escola, a separação dos pais mais, não faremos mais. E a ideia, quando eu lancei, foi falado para mim, mas sempre foi assim, e agora o que a gente vai fazer? São vacas sagradas, vacas sagradas. Não podemos mexer em coisas da igreja que falam, sempre foi assim na sua idade. Mas a história da igreja não foi sempre assim. E o fato de separarmos as crianças dos adultos tem imbecilizado as crianças na área espiritual. Por quê? Tem tirado dos pais a responsabilidade que é deles de ensinar a palavra. Mas as crianças são indisciplinadas. Mas a debilidade dos pais não os autoriza a desobedecer às Escrituras. Porque o que as Escrituras falam é o pai e a mãe que ensinam. É o pai e a mãe que dá treinamento, são os pais. Se na ausência dos pais os avós estão ali, são os avós que ensinam. E eu vi um vídeo esses dias hoje, graças a Deus meus filhos são assim, não são assim. Nós não cuidamos de netos. Netos para nós são sobremesas, porque os filhos estão tendo, crianças estão tendo filhos para dar para os avós criarem. Os avós são responsáveis por criar os filhos. Por quê? Porque eu não suporto ficar em casa, Deus me livre de ficar em casa. Quem está dizendo isso? Uma mãe. A mãe está dizendo que não suporta ficar com os filhos. E nós entendemos isso como uma norma na igreja. É obrigatório ter. É obrigatório ter o ministério infantil. É a nossa vaca sagrada. O ministério infantil, o ministério de jovens e adolescentes. Isso foi institucionalizado, mas não estava na Bíblia. E nós fizemos achando que ia dar certo. No movimento da escola dominical, quando começou a crescer, teve uma preocupação. Esse movimento vai acabar sendo usado para jovens e crianças. E duas coisas vão acontecer. Nós vamos
começar a aplicar esse modelo nas crianças cristãs, e 2, os pais vão parar de discipular seus próprios filhos. Aconteceu os dois. Começou a se usar isso como modelo, tem que ter escola para crianças na igreja, e os pais pararam de cuidar da vida espiritual dos filhos, não são mais responsáveis. É recente esse movimento, 1800, 1700 é recente, mas todo mundo pensa que foi Jesus que fez assim. Foi Jesus que mandou a gente fazer assim. E se a criança não tiver pais na igreja, o que foi que o Reis fez? Ele começou a ir atrás dos pais. Vai lá conversar com os pais, ensinar os pais. Na igreja nós vamos ter curso de criação de filhos, curso para os pais ensinarem os seus próprios filhos, treinarem as suas crianças. Se a criança é uma criança gritona, ensina ela, não precisa gritar, não grita. Quer chorar, pode chorar baixinho, mas não precisa gritar. Tem coisas que os pais não sabem, porque eles não foram ensinados, mas a igreja vai ensinar os pais. Queridos, como terapeuta, eu atendo crianças, mas nunca sem conversar com os pais, nunca. Quando eu termino uma terapia com uma criança, depois eu falo, agora eu vou falar com os pais. E um dia eu falando com uma líder de crianças de igreja, falei, bom, agora é a nossa sessão. Eu falei, eu sabia, eu falei para o meu marido hoje, eu falei, ela vai dizer que a culpa é toda minha. Dito e feito, a sua filha está assim porque vocês têm agido assim, 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 assim. Ajam dessa e dessa e dessa forma, vai dar certo. Então, ao invés de nós ficarmos preocupados, porque, queridos, das crianças que nós tivemos um ministério com 150 crianças na igreja. 150. Que a maioria vinha na oração, culto de domingo, era 61 crianças, a gente ficava preocupado para arranjar espaço para eles. As células eram abarrotadas de crianças. A maioria está nas drogas, teve filhos cedo, as meninas, a maioria. Porque eles vinham ouvir na igreja, voltavam para casa e os pais estavam fazendo tudo errado. Vocês entenderam? Por que não do ministério infantil na igreja? Aí vamos falar do ministério de jovens. Não existe ministério de jovens na Escritura, na Bíblia. Não existe. Para vocês terem uma ideia, o 1K que nós tivemos aqui era minha vaca sagrada. Toca em tudo, menos no 1K, senão eu mato. Era minha vaca sagrada. O negócio que deu certo, né? O negócio que deu certo, o negócio que eu gostava. O 1K, assim, era lotado, aquele movimento, aquele fervo. Queridos, as pessoas têm saudade. Eu até não li o texto. Põe o texto para mim, por favor. O texto que eu selecionei. O texto da Bíblia. Nossa, que água gostosa. Vocês puseram açúcar? Que água boa. Eu falo. Uau, que água gostosa. Esqueçam o que se foi. Não vivam do passado. C'est fini. Já era. Acabou. Sabe quando você fica pensando no passado, com saudade do passado? Quem aqui é nostálgico? Gosta de ficar... Ai, amo ficar vendo foto do passado. Eu amo ver as fotos. Eu sou nostálgico. Queridos, existe uma diferença entre ter sido bom, foi legal, e você ficar sofrendo. Ficar com sofrência porque aquilo não existe mais. Sabe uma amizade que você já teve e você não tem mais e fica, ai, mas o que será que eu fiz? Que saudade, que não sei o quê, estou sofrendo por causa daquilo. Uma namorada antiga, um namorado que foi, uma fase da família que foi legal, alguma coisa. Queridos, esqueçam o passado, esqueçam o que se foi. Não vivam do passado. Já era. O 1K foi legal. O Ministério Infantil foi legal. O Big Family foi legal. Agora nós estamos vivendo um tempo novo. Eis que tudo se fez novo. O próximo versículo. Vejam, eu farei uma coisa nova. E ela já está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Olha, deixa aqui. No deserto eu vou abrir um caminho. Tem uma tradução que fala, eu vou abrir uma fonte de águas no deserto. Tem água no deserto? Não. Ermo.
é um lugar deserto, é um lugar isolado, abandonado, que não tem água. Mas Deus, vou abrir riachos no ermo. Deus vai fazer onde não existe. Deus vai criar o que não tem. Esquece o passado, já era. Safini, Dende. Já foi, agora é um tempo novo, queridos. E tem pessoas que têm vacas sagradas que são amigos, que não abrem mão. Aquele amigo faz mal para você, fala mal das suas coisas, ele desfaz das suas coisas, mas você não abre mão. São suas vacas sagradas. Nós tivemos uma família aqui que o homem foi liberto do alcoolismo. Ele era alcoólatra, de cair o cachorro lamber a boca dele. Veio na igreja, no primeiro culto que ele veio, ele foi liberto do alcoolismo. Eles eram em 16 irmãos, eram muito unidos. Muito unidos. Todos os homens da família alcoólatra, todos os irmãos alcoólatra. Ele foi liberto milagrosamente, instantaneamente. E eu falava continuamente para ele, não anda com seus irmãos. E os irmãos dele ficavam insistindo para ele beber. Só uma goladinha. Você é bobo? Ah, seu trouxa. Só uma gotadinha. E depois de 3 anos, ele deu o primeiro gole e ficou pior do que era. A vaca sagrada dele eram os irmãos dele. Às vezes você tem um amigo que é a tua vaca sagrada. Ou seja, o que é? Aquilo que você não abre mão e ninguém toca. Mas você sabe que não está te fazendo bem. Que não gosta das suas coisas, não anda com quem você anda, que não é de Deus do jeito que deveria ser, mas é a tua vaca sagrada e você não abre mão. Às vezes é família, que quer detonar o seu casamento, quer destruir a sua vida, e você fica, mas eu quero, mas eu quero, mas eu não abro mão, mas é vaca sagrada. Lá na Índia, tocou numa vaca sagrada, prisão perpétua. E eu estou falando aqui de ministérios. E não existe ministérios de jovens bíblico ou que esteja na Bíblia. Olha só quais são os argumentos para ter ministério infantil ou ministério de jovens e adolescentes na igreja. São argumentos práticos e filosóficos, mas nunca um argumento bíblico. Teológico, nunca, não tem argumento bíblico. O argumento mais forte é, não há nada que se diga que não podemos fazer. Não tem nada na Bíblia que diga que não podemos fazer. As pessoas são salvas em todo tipo de ambiente, aqueles que foram salvos através de um ministério jovem. Vocês estão aí me olhando, E aqueles que foram salvos no ministério jovem? Tá legal. E aqueles que foram salvos na Cracolândia? Vou responder para o Mateus agora, que foi salvo no Ministério Jovem. Não pode não ter Ministério Jovem, porque eu fui salvo no Ministério Jovem. Mas e quem foi salvo na Cracolândia? Não pode não ter Cracolândia, porque foi salvo na Cracolândia? Estão entendendo? Qual o argumento? Nós fazemos a igreja da maneira de Deus ou de acordo com a cultura, de acordo com os costumes? Quais são as vacas sagradas que você tem? E aí eu comecei, Deus me dá exemplos para eu falar, porque às vezes eu estou falando aqui de ministério infantil, estou explicando para a igreja por que não ter o ministério infantil durante o culto, por que não ter o ministério de jovens. Mas e as pessoas que têm outras vacas sagradas? Tem homens que a vaca sagrada é o celular. Você está em casa com a família, mas você não está curtindo a família, porque você não vai abrir mão do celular. Não vai abrir mão, você fica lá com o dedinho, continuamente. É a tua vaca sagrada. É o futebol, eu não abro mão. Eu não abro mão. Que nem o Ronaldo tinha, ele fala sempre. Quando ele já era cristão, mas tinha jogo do Corinthians, jamais que eu vou na igreja. Vaca sagrada. Você entendeu? Tem coisas que você não abre mão. Aquilo é a tua vaca sagrada. Como nós vamos prosseguir então? Nós precisamos treinar os pais. Nós precisamos falar com os pais. Nos Estados Unidos, o Ministério de Jovens rola muito dinheiro, porque lá tudo é pago. Eles têm
terrenos para acampamentos de jovens, onde eles fazem os acampamentos de jovens. Pastores são pagos, são muito bem pagos. Essa semana veio uma pessoa falar comigo, que era da igreja, e falou: pastora, o que aconteceu com essa igreja? Porque é uma igreja que mais ensinava, de todas as que eu tenho ido ultimamente, que mais ensinava. Por que o povo foi embora? Falei: me fala você, porque você também foi embora. Diz para mim. Qual era o problema? Falei: então, meu filho, ele está com 18 anos, eu peguei ele fumando maconha escondido. Só que quando nós conhecemos essa criança, a criança tinha 4 anos. E quantas vezes nós falamos com os pais? Quantas vezes nós falamos com os pais, nós treinamos, nós discipulamos, nós insistimos em estar ali em cima, e a pessoa não ouve, não dá ouvido. A responsabilidade é da líder dele. Agora você vai culpar a igreja? Aí tá bom, então eu vou levar lá na igreja que eu estou indo, e levou lá no pastor de jovens. O pastor de jovens, um homem de uns 40 anos. Sabe como são os pastores de jovens hoje nas igrejas? E aí, mano? Toca aqui. Gente, eu cheguei a fazer isso nunca. Quem lembra? Aí, galera. E aí, cambada? Mano, parece uns retardados. A calça do homem de 40 anos tem que estar rasgada para ele ser, e bem grudada, tem que ter tatuagem e tal, e chegar assim, yes! E aí, galera, quem quer tirar uma selfie comigo? Boné virado para trás. Os pastores de jovens têm que ser assim. Às vezes, uns homens de 50 anos têm que dar uma de jovem retardado. Teve uma mulher que falou assim: sabe por que nós estamos ganhando jovens? Porque não falamos a linguagem deles. Qual é a linguagem deles? É dessa forma que nós vamos ganhar? Daí, cadê aqueles jovens que nós ganhamos? Cadê eles? Cadê os jovens que nós ganhamos? Se não for do jeito bíblico, do outro jeito não vai ser. Se nós não confiarmos na soberania de Deus, para evangelizarmos, para ganharmos o povo, não é fazendo igual a eles fazem que nós vamos conseguir. Não foi culpa de quem deu a ideia, foi culpa minha que estava ali aplaudindo tudo, né? Que estava incentivando isso. Mas uma das nossas reuniões de 1K foi baseados. Por que nós quisemos colocar baseados? Porque eles iam vir para cá achando que eles iam comprar um baseado. Que eles iam ganhar um baseado. Chegando aqui, a gente enganar eles falando que é baseado na palavra. E veio, lotou. Cadê o povo? Lotou. Não, agora a gente vai fazer uma super cantina, vão colocar super nomes, tudo transado, a gente vai ficar tudo maluco, beleza. Gente, eu estava tentando lembrar como eu falava quando era jovem. Gente, quando era jovem, adolescente, a gente copiava os modismos das novelas, da TV, né? Então, o que tivesse passando numa novela, a gente estava lá copiando. Gente, agora é moda mascar chiclete com a boca aberta. Eu falei para o povo que teve uma época, quando eu era adolescente, que eu resolvi imitar a Angelina Jolie, ficar com a boca semi-aberta. Eu fiz isso para o Ronaldo e falou: você está parecendo retardada. Faz mais isso não ficou bonito. Falei: mas nela fica sensual. Falei: mas em você fica feio. Não faça isso. Você entende? A gente tem que ganhá-los enganando e não usando a palavra. Por que não podemos ter um ministério de jovens com envolvimento dos pais, então? Tem ministérios com classificação de idades na Bíblia? Quem aqui lembra de ministério com classificação de idades na Bíblia? Tem? Alguém sabe? Esdras, todo mundo estava ouvindo a palavra durante 6 horas sem parar. Os pais e os filhos do lado. Até os bebês de peito do lado. Os filhos aprendem com os pais, do lado dos pais. Na igreja a gente faz tudo para separar os filhos dos pais. Os pais sentam aqui, os jovens sentam lá, os adolescentes aqui, as crianças ficam aqui na frente. Ninguém fica junto. Depois a gente quer que em casa eles fiquem juntos ao redor da mesa.
Na igreja, não ensinamos assim. Dizemos à família que faremos por ela o que elas não são capazes de fazer. Tinha gente boa liderando? Tinha gente apaixonada. Eu mesmo era apaixonada pelo Ministério Infantil, o 1K, apaixonada. Parece ridículo dizer que precisamos confiar em Deus para nos dizer em sua palavra qual é a maneira mais eficaz de disciplinar a próxima geração. Parece ridículo falar que a gente precisa confiar em Deus. Olha, Esdras fala sobre isso, Deuteronômio 32, Efésios 6, Colossenses 3, Deuteronômio 6, Provérbios fala o tempo todo sobre isso. Queridos, a Bíblia fala que os pais devem ensinar seus filhos. No caminho, sentado ao redor da mesa, quando eles forem deitar, são os pais que treinam os filhos, não é minha obrigação treinar os filhos. Nem obrigação da igreja. Os pais devem ser treinados. Enquanto é isso, olha lá, os filhos estão ali sentadinhos ouvindo a palavra. Não é que ficaram? E se eu fizer perguntas, eles vão saber responder. Tito, capítulo 2, fala que os mais velhos devem ensinar os mais jovens. Eu estava vendo a célula aqui, estava a Caliane, é sua prima, né? A Caliane, o Eico, a prima, tal, os adultos, as adultas, né? A Camila dando palavra para as adultas. Certíssimo! É no meio das adultas que elas vão aprender a ser mulher. Porque se elas só andarem com adolescentes, elas vão ser iguais às adolescentes. Ai, eu não sei, eu estou querendo me suicidar. Por que você quer se suicidar? Ai, não sei, é porque eu estou apaixonada pela Maria e a Maria não gosta mais de mim. Acho que eu vou cometer suicídio. É assim no meio dos adolescentes. Você entendeu? É no meio dos adultos que eles devem andar. Tudo que fazemos para responder a Deus é válido? Tudo que a gente faz para responder a Deus é válido? Não. Não. Nós temos que saber o que Deus disse e comunicar o que Ele disse. E Ele edificará a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Às vezes você olha para a carinha de um adolescente aqui e pensa, eles não estão entendendo nada. Eles estão entendendo tudo e Deus está fazendo a obra pelo Espírito Santo dele. É Deus que vai converter. E eu não estou nem aí para as igrejas que não concordam com isso. Porque se puder refutar e me dar base bíblica, aí a gente vai discutir. Do contrário, eu mesmo fiquei lá. Eu mesmo fui líder de criança, fui líder de adolescente, fui líder de jovem. E era uma decepção ano após ano. Porque nunca ficavam. A igreja tem liberdade para inovar? Quem acha que a igreja tem liberdade para inovar? Tem! A Bíblia fala em Salmos, cante um cântico novo. Cantar ao Senhor um cântico novo. Uzá, lembra de Uzá? A arca ia caindo, o que Uzá fez? Ele tocou na arca e ele morreu. Deus matou, a Bíblia diz, Deus matou ele na hora. Matou na hora. Por quê? Mas ele amava a arca, ele não queria que a arca caísse. Só que não era do jeito de Deus. A Bíblia fala que nós devemos cantar, adorar de uma maneira livre, espontânea. Devemos adorar da maneira que Ele diz. Esse é o limite, a maneira que Ele diz. Quando nós paramos de acreditar nisso, nós começamos a inovar. Quando eu estava na faculdade, eu ia muito, eu visitava muito. Durante a semana não tinha culto na minha igreja. E eu ia no ministério lá no Ipiranga, que era assim, estava bombando, era igual 1K. Estava bombando, tremendo. E a menina que cantava, pensa numa menina que cantava. E ela cantou a música do John Lennon, Imagine. Pensa, ela cantava melhor do que o John Lennon, Imagine. Só que ela colocou a letra, eles colocaram a letra evangélica. Gente, Imagine, essa música do John Lennon, do cara que odeia Deus. Subversiva, fascista, falando de drogas, de maconha, de droga. Eu posso pegar a música que eu queria entrar no casamento com o Ronaldo, do Gilberto Gil? No Woman and Cry, No Woman and Cry. Bem que eu me lembro da gente sentado ali junto à fogueirinha de papel. Depois que eu fui saber que a fogueirinha de papel era da rodinha do povo fumando maconha. Eu não entendi porque o pastor não deixou entrar com aquela música. O pastor não me entendeu. Tem coisas que não dá para a gente colocar. É o limite de Deus.
É o limite que Deus estabelece, não é o que nós estabelecemos. Não só ministérios. Você tem que ver na igreja tudo que não vem de Deus, tudo que não pertence a Deus. Nós tivemos em igreja que teve parquinho dentro da igreja. Nós tivemos igreja que teve... pensa nas coisas que nós já frequentamos. O DJ, eu não gostei daquele DJ. Eu não sei se você gostou, mas eu não gostei. Achei que não era de Deus. Festa junina. Mas a gente faz, como que é festa da roça, põe outro nome. Ao invés de ter quentão, a gente tinha crentão. A gente fez crentão aqui na igreja. São as vacas sagradas. Toda igreja está fazendo, vão fazer também. Se todo mundo está fazendo, talvez esteja certo. Mas e agora, o que a gente vai fazer? Pode ter culto de jovens? Pode, com toda igreja. Os adultos vão estar aqui para dizer, olha, isso pode, isso não pode. Isso está errado, isso está certo. E vamos usar a força dos jovens. Vão colocar diáconos igual a Lúcia e o Jean com as varas nas mãos. Para com isso, menino. Gente, durante as nossas reuniões que eram lotadas, tinha jovem no banheiro se pegando, beijando. Tinha. Um dia parece, eu não lembro direito, o Ronaldo vai lembrar, teve um jovem que escondeu dentro daquela caixa acoplada do banheiro um revólver. As meninas se pegando, no woman no cry. Meninas que assim, apaixonadas entre elas, se abraçando e ficava ali tentando, separa, não pode, aqui dentro não pode. Sentava aí, abraçava assim e começava dar beijinho. Nós tivemos beijo de língua na igreja. Dá um beijo de língua agora na sua esposa. Gente, são as vacas sagradas que nós achamos que está certo. Que está tudo bem, mas são vacas sagradas. São ídolos que nós colocamos e não abrimos mão. Eu quero só ler mais um texto para encerrar. Se por favor, coloca Ezequiel capítulo 40. Ezequiel capítulo 40. E eu quero deixar uma mensagem aos pais. Quero deixar uma mensagem para que você se avalie. Ezequiel 40, estou chegando lá. Verso 4. Ele me disse, filho do homem, fixe bem os olhos, procure ouvir bem e preste atenção em tudo que vou mostrar a você, pois para isso você foi trazido aqui. Conte ao povo de Deus tudo o que você vai viver. Conte ao povo de Deus, tem uma outra tradução que diz, conte a Israel tudo quanto você vir. Conte tudo o que você ver. E capítulo 44, verso 23. É a função dos pastores, é a função da liderança, mostrar para a igreja, olha, isso está certo, isso está errado. Vi um muro, 44, 23. 44, 23. Eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum. Eles mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Nós temos que ficar atentos para aquilo que é puro e impuro na igreja. O que vem de Deus e o que não vem. Nós fizemos bem de ter ministério infantil, não tem uma criança na igreja. E se tem algum, foi ganho pela misericórdia e soberania de Deus. Dos jovens que passaram pelas nossas redes, tem algum? Se tem algum, foi pela misericórdia e soberania de Deus. Queridos, eu quero desafiar vocês a localizar nas suas vidas. Tem coisa que você não abre mão, tem coisa que se tocar você fica bravo. Se alguém falar alguma coisa, você fica bravo. Nós instruímos pais sobre criação de filhos. Olha, não faz desse jeito. A Bíblia fala que é para você fazer assim, assim, assim. Se você fizer desse jeito, vai dar certo. Nós temos um trabalho no Hospital das Clínicas para crianças viciadas em tela.
E nós temos falado, e veio uma paz no meu coração, não são meus filhos. Mas eu estou ensinando a distinção entre o puro e o impuro. Eu não sei quem foi que falou, que eu postei no grupo, alguém que enviou para a gente, eu não sei quem foi. Uma pessoa alertando sobre fotos de crianças na internet. Quem assistiu o filme Gritos da Liberdade? Som da Liberdade. Quem assistiu o filme Som da Liberdade? Tá. Ali, aquelas crianças que são roubadas, já tem passaporte pronto. Aonde eles pegam a foto da criança para fazer o passaporte? Na internet. Fotos que os pais insistem em colocar na internet. Tem ali os olheiros, o pessoal da Dark Web, da Deep Web, tudo olhando, mas você fala, meu caso é diferente, eu só quero postar uma felicidade minha. Minha paz é o seguinte, eu estou ensinando, não são meus filhos. Eu tenho que ensinar a distinção entre o puro e o impuro. Entre o santo e o profano. Foi dada a palavra. E nós vamos direcionar dessa forma. Vamos dar muitos cursos durante o ano todo. Bruno e a Camila com a célula vão treinar durante o ano todo. O Mateus e a Bianca só vão estar com os adolescentes porque são adultos. Mesmo assim, vamos acompanhar de perto. Nós tivemos jovem cuidando de jovem, que era homossexual e estava abusando do outro garoto no ministério. Nós tivemos jovem cuidando de jovem, que era homossexual e estava abusando de jovem no ministério. É um abuso, porque se ele tem a posição de liderança tem uma influência, um peso a mais, entendeu? Olha o que podia ter acontecido com a igreja. Por quê? Porque a gente colocava gente imatura cuidando de gente imatura. Qual o conselho para os pais? Vou dar. Mensagem para os pais. Deus nos concedeu um dom, um presente, de investir na vida dos filhos. E alguém nos convenceu de que a melhor coisa que temos que fazer é passar para outra pessoa. Pais, não abram mão, não percam essa grande bênção, que é cuidar. Você, quando chegar no último instante da sua vida, você olhar para trás, a única coisa que você não vai dizer, a única coisa que eu me arrependo é de ter gasto tempo com os meus filhos. Invista na vida dos seus filhos. Quero encerrar com essa frase. Antes de chamar os meninos aqui, eu quero que eles também ouçam essa frase. Aí, dá trabalho, gente. Dá trabalho. O que mais me deu trabalho nessa idade foi o Pablo. Quando chegou 1 ano e meio, 2 anos e meio, eu falei, não acredito que está acontecendo isso comigo, gente. Não podia ficar dentro da igreja, vamos para o banheiro. Como me deu trabalho o Pablo na igreja. Vamos para o banheiro, ele conhecia bem a varinha. Vamos lá de novo, Pablo. Não é possível, meu Deus. Não, ele não dá mais trabalho, ele é meu, não é neném, tá? Você não é meu neném, mas não. Olha uma frase que eu quero deixar para vocês. Vocês prometem que vocês vão ouvir essa frase? Pais, olha aqui. Tem uma ideia mais radical na história da raça humana do que entregar seus filhos a estranhos totais, sobre os quais você nada sabe, e manter esses estranhos trabalhando na mente do seu filho, fora da sua vista, durante 12 anos? Os pais entregam os filhos para pessoas totalmente estranhas. E porque vai numa reunião de pais e mestres, acredita 100% naqueles caras, naquelas pessoas. Beleza? Pode vir, pode vir. Pessoal do Ministério de Louvor. Esse é o único ministério que vai ter lá no céu. Então, a gente está treinando para fazer bem esse negócio aqui. Quem não é pai de crianças, mas é avô, ou vocês têm aí adolescente, jovem, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E quem não é pai, mas tem tido as suas vacas sagradas, coisas das quais você não abre mão de jeito nenhum. Eu não abro mão.
Eu admiro o casal que chegou com criança pequena, mesmo sabendo que a gente não tem ministério de crianças, durante o culto. E nós fomos treinados, o treinamento que a gente fez lá em São Paulo, em Barueri, diz assim: tenham a melhor estrutura para crianças, porque os ricos, quando chegarem, vão querer saber onde eles estão deixando os filhos deles. Vai plantar batata, esses ricos. A plantar batata, eles que vão cuidar dos filhos deles. Eles que vão ensinar, discipular, treinar os filhos deles. Nós vamos ter a melhor estrutura sim, mas não para dar um pouquinho de folga para rico durante o louvor, durante o culto. E não é que a gente conseguiu ficar 1 hora sem beber água, sem ir no banheiro, sem levar. Que bonitinhos! Ninguém foi beber água. Não morreram, nem foi fazer xixi. Cadê meus netos? Estão ali. E quando eu falei, Deus, eu vou dar essa palavra, mas o meu telhado é de vidro, porque eu tenho um neto que vai beber água toda hora. Vamos ficar de pé, por favor. Parabéns por essa água, depois me dá a receita. Que água saborosa. Tem até lencinho de papel, que coisa. Queridos, eu sei que eu falei com pais. Tiago, você pensou em alguma vaca sagrada tua? Que ótimo. Caliane, Eico. Pensem aí em quais são as vacas sagradas que você tem mantido na sua vida. E se alguém tentar tocar naquilo ali. Gente, sabia que tem gente que tem vaca sagrada, é o travesseiro. Qual que é a sua vaca sagrada? É o travesseiro. Eu quero orar com vocês, mas antes, eu quero dar a bênção sacerdotal. Não é a bênção pastoral, é a bênção sacerdotal, é outra. Olha, eu não sei se durante os cultos, a partir de agora, as pessoas vão chorar, se vão levantar a mão, se vão gritar, não sei. Também isso não vai mover mais o nosso coração. O que a gente vai contar é que a gente vai dar a palavra e o Espírito de Deus vai fazer a obra. Você pode ir para casa e ser lá que o Espírito Santo te pegue. Ser lá que você comece a rolar no chão. Não importa. Eu só sei que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, não eu. Não o Ronaldo, não o Bruno, não a Camila. Nós vamos pedir que você venha na célula. Venha aprender, queridos. Não crie o seu filho para o mundo. Crente não pode criar o seu filho para o mundo. Eu estou criando meu filho para o mundo. Miserável. Você é crente, como você pode estar fazendo uma miséria dessa? E quem não tem filhos, converse sobre isso. Quem tem sobrinhos, quem tem jovens, nós vamos evangelizar e nós vamos dar a palavra. Não vamos dar nada menos que isso. E se tem coisas que estão ali no caminho entre você e Deus, tira. Ronaldo leu a palavra de Amós, porque vai chegar o tempo que ele não vai mais falar com você. Tenha medo disso. Ai, meu Deus, nós passamos uma temporada sem Deus falar com a gente. Ai, meu Deus, é um horror. Não queira isso na sua vida. Feche seus olhos, comece a falar com Deus, por favor. Vai orando, vai falando: Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração, mostra para mim se tem alguma área em que eu estou indo mal, se tem alguma vaca sagrada na minha vida, alguma coisa que ninguém pode tocar, que eu não mudo, que eu não tiro e que eu não deixo ninguém tirar, nem o Senhor. Sacrifício, tu tens
Eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Queridos, Deus está fazendo uma coisa nova, completamente nova. Quando a Camila trouxe esse texto, eu falei, é isso. Ele já começou a realizar. Não fique fora daquilo que Deus está fazendo, daquilo que vai acontecer nos próximos dias. Deus está fazendo algo completamente novo. Não fique fora. Que você comece a orar e falar, Senhor, me ajude, me fortalece, me dá graça, para que eu não fique de fora disso. Se você está desanimado, Senhor, agora eu venho diante de Ti, pedindo que o Senhor me fortaleça. Que o Senhor me fortaleça, me desperte. Eu peço que Deus te visite no sono. Visite você no teu sono. Que Ele envie alguém para falar com você. Que Ele te dê uma experiência poderosíssima com Ele. E que isso mude radicalmente a tua vida. Estende as tuas mãos como quem vai receber. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. No nome de Jesus. Vamos adorar com essa última música. Acenda